de falta, o outro professor me colocou falta e eu não falto. Fui ver isso hoje lá no Tom, que me deu falta. 3 faltas da por cima, eu não falto. Eu sou a pessoa que... Eu sou assídua, entendeu? Eu vou ter que rever. Fala. Márcia, sabe o que pode ser? Quando aqui pra gente na telinha, claro que você também coloca no chat, né? Mas aqui na telinha... Oi? Eu sempre coloco no chat. Ah, então. Ah, tá. Porque se fosse pela telinha não aparece o nome, aparece um número, né? Porque eu andava colocando, eu mandava... teve uma época que eu pensei que era para enviar direto para o anfitrião, que você que é o professor, né? No caso. E depois eu passei a colocar no chat. Entendeu? Não sei se foi isso que ele não viu, porque eu botei no anfitrião e não botei no chat. Mas eu tenho certeza que eu não falto. Eu sou assídua. Claro! Com certeza. Eu não posso ter falta. Vou botar aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A P1 de vocês e as faltas já tá, da maioria das disciplinas já tá lá no TOTUS? Como é que tá isso, gente? Tá tudo lá. Só quem não botou ainda a presença foi você, Rodrigo, no meu caso. Você, Rodrigo, e quem mais? Magna já colocou? Agora eu vou conseguir, agora que a maioria já mandou material do Geoplano, e eu já estou por dentro de alguns casos aí, eu já vou colocar lá já. Eu vou colocar lá já as faltas também. Oi, amor. Como a outra caiu, eu tenho que colocar de novo a presença no chat? Tá bom, obrigada. Sabe por quê, Angélica? Eu vou pedir a Deus que eu consiga ter 2 vídeos de hoje. O primeiro do Geoplano e esse agora. Só que eu não posso ser... Eu posso falar com você agora. Mariné, meu amor, boa noite. Eu estou em aula. Depois eu falo com você. É sobre presença. Depois eu falo com você, tá bom? Tá falando comigo, Márcia? Não entendi. Márcia? Ela tá falando com Marinéia. Ah, entendi. Tá bom, gente. Então, eu vou desativar o som aqui, tá? Para que a gente possa dar sequência aqui. Aí, eu depois dou uma parada e a gente retorna, para vocês falarem aqui comigo. Vamos lá. Então, hoje, né? Depois de tanta prática, depois da gente estar assim, em todas essas trocas, né? Em todo esse movimento de faz geoplano, prega daqui, prega de lá. Agora a gente vai dar uma relaxada, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse conteúdo aqui, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que não é nada assim, diferente, não. É um conteúdo que tem um pouquinho de reflexão. Adriana, aqui. Eu não estou ouvindo você falar. Será que é o problema do meu celular? Aqui tá normal. Então tá alto. Não ouço Ô, você. Márcia, eu tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Acho que eu vou sair e vou entrar de novo, né? Melhor. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, gente, sobre senso numérico, tá? Se porventura vocês não me escutarem, me avisem, porque aí eu paro e eu volto, tá? E aí, eu vou pedir para vocês prestarem atenção que antes do conteúdo, eu coloquei essa imagem aqui. Tá? Consegui. Ótimo. Eu coloquei essa imagem aqui só a título assim de curiosidade, né? Que é uma cartografia cerebral, né? É só uma ideia que a gente não vai estudar aqui, a gente não está num curso de neuropsicopedagogia, né? Mas é só uma ideia para que a gente possa dar um gancho aqui, né?
nessas subdivisões, né, com os lóbulos do nosso cérebro. A gente tem aqui. E esse autor, ele trouxe, né, essa imagem também ela está disponível na internet. Ele trouxe, conceituando, né, como é que é entendido esse cérebro matemático. Então, vejam vocês. Ali, no lóbulo frontal, ele diz que é explorado o trabalho do controle de movimento, da resolução de problemas, do pensamento abstrato, memória, concentração. Aí, no lóbulo, que ele chama, lóbulo parietal, né? A gente tem as subdivisões em lóbulos. Por mais que vocês não tenham muito conhecimento a respeito, mas tem uma ideia que em algum momento já ouviu falar, né, nessas subdivisões, que são os lóbulos. Lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital. E aí, quando a gente vê essa parte verdinha aqui, que é a parte, não está nem em português não, mas eu vou traduzir para vocês. A gente tem aqui, ó, é aqui que acontecem as sinapses do conhecimento numérico. O que é sinapse, né? A sinapse é quando acontece o que vocês chamam, agora foi, né? Agora eu entendi. É quando as informações, elas, ó, quando vocês dizem assim, a ficha caiu, né? Você entende. Então, ali no lóbulo parietal, a gente tem também a parte do conhecimento numérico, quando o aluno está ali na aula de matemática manipulando objetos, é ali que está trabalhando, é naquele pedacinho do cérebro que está sendo explorado. Quando está sendo exigido dele a atenção, né? Só uns exemplos para vocês, nem precisa decorar isso aqui não. Já no lóbulo temporal, quais são... o que está sendo explorado ali nesse lóbulo temporal, né? A gente tem ali as emoções dessa criança, quando o professor está motivando essa criança, né, para que por meio da motivação ele dê sequência ali no aprendizado de matemática. A audição também está relacionada ao lóbulo temporal, a linguagem, a percepção. Então, depois, quando vocês assistirem, mas essa imagem também vocês vão encontrar na internet. Jeitinho que está aqui. Depois, vale a pena a leitura, só por curiosidade, só para que vocês entendam, assim, tá, então, assim, na parte vermelhinha, né, que é o que chama de occipital, que é o lóbulo onde a gente vê a parte da percepção, da visão, da mesma forma como no frontal, é onde o aluno está ali trabalhando com a resolução de problemas. Vale a pena a leitura por curiosidade, que não é um conteúdo, né? Mas conhecimento nunca é demais e vale a pena a gente entender que nessas subdivisões do nosso cérebro, né, em cada parte, em cada lóbulo é explorado ali um pouquinho dessa matemática ou também outras competências. Bom, mas enfim, por que eu falei isso e o que é esse senso numérico? Vamos tentar entender. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Adriana, eu estou ouvindo bem. Então, vamos lá. Classicamente, se considerava como senso numérico a faculdade que permite a um ser vivo perceber que a quantidade de objetos de um pequeno conjunto foi alterada. Fiquem tranquilos que eu vou dar exemplos práticos e vocês vão entender rápido, tá, gente? Quando ele percebe que essa quantidade foi alterada sem seu conhecimento. Quando sem seu conhecimento forem acrescentados ou tirados objetos daquela quantidade. A pesquisa moderna, principalmente em psicologia cognitiva, na neurologia, estende essa capacidade para se fazer adições e subtrações. Tudo isso sempre associado a conjuntos de pequeno tamanho, tipicamente com até 5 a 10 elementos. Adriana, então o senso numérico ele só é válido por uma quantidade reduzida de elementos? Sim, sim.
A gente não vai ficar trabalhando com senso numérico. O ideal mesmo é no máximo 5, 6. Tem autores que falam até 10, mas eu gosto de explorar até 5, 6. Por que o 5? Porque é quando você bate o olho e você tem aquela percepção que eu já vou mostrar para vocês. Então, quando eu penso em senso numérico, eu penso na capacidade de reconhecer, comparar, somar e subtrair aproximadamente pequenos números. Eu vou dar um exemplo agora, só para vocês terem uma ideia rápida. Na família, tem ali 4 pessoas, tá? Mas chegou aí mais 2 pessoas para almoçar, né? Tem ali 6 pessoas, né? E aí, quando a pessoa começou a colocar a mesa, compor a mesa, com a quantidade de pratos, né? Bom, eu falei que tem 6 pessoas para almoçar, né? E quem compôs a mesa colocou só 4 pratos. Aí, outra pessoa que está ali, que está em casa, olha para a mesa, olhou para a mesa, olhou, sem contar unidade por unidade. Bateu os olhos e viu que estavam faltando pratos. Porque no primeiro momento, o seu senso numérico, que já estava sendo desenvolvido, sem que você fosse ali na mesa e ficasse, espera aí, 1, 2, 3, 4. Mas tem 6 pessoas aqui, tá faltando 2. É rápido. Esse senso numérico é uma capacidade de identificar o que falta ou o que tem a mais rapidamente. E depois vocês próprios vão me dar exemplos. Eu vou ouvir vocês, só quero concluir essa parte para a gente entrar aí no dia a dia. É importante insistir desde já que o senso numérico é uma capacidade independente da de contar. Quando olhamos para uma mesa e dizemos que sobre a mesa existem 3 livros, podemos fazer isso sem contar um a um, sem contar 1, 2, 3. Além disso, também é importante enfatizar que o senso numérico é atributo inato de muitos animais, enquanto que apenas no homem o cérebro atingiu uma complexidade suficiente para lhe permitir aprender a contar. Também temos bastantes evidências experimentais para achar que apenas humanos são capazes de fazer multiplicações e divisões. Mas nós vamos melhorar isso depois. O senso numérico é a capacidade que permite diferenciar sem contar pequenas quantidades de grandes quantidades. Perceber onde há mais e onde há menos. Assim como permite também perceber há tantos quantos uma situação de igualdade entre 2 grupos. É a capacidade natural dos seres humanos, né, e de alguns animais, para que eles se apropriem dessas quantidades, sem ficar contando um a um. Por isso o nome senso. Num golpe de vista, consegue-se identificar quantidades pequenas de 1 a 5, mesmo que elas se refiram a objetos ou seres que podem estar em movimento, como animais ou aves em um pasto, por exemplo. Bateu os olhos e identificou, sem ficar unidade por unidade. Estudiosos do assunto, como o Dexter, afirmam que alguns animais também possuem um senso numérico, embora bastante rudimentar e limitado. Ele cita exemplos como de pássaros, que conseguem identificar se são retirados 2 ou mais ovos de seus ninhos. É ele quem apresenta o famoso relato do homem que queria matar um corvo. Com o passar do tempo, o ser humano passou a lidar com quantidades que lhes exigiam a realização de comparações, determinações de quantidades mais próximas das exatas, para responder a perguntas como: onde tem mais? Onde tem menos? Você bate o olho e identifica.
né? E aí, presta atenção aqui para que eu possa ouvir vocês. Até animais têm senso numérico. Capacidade de reconhecer e comparar pequenos números. Há uma enorme quantidade de evidências mostrando que essa capacidade é muito comum entre os animais. Um dos exemplos mais conhecidos é o dos pássaros. Como eu falei anteriormente, se retirarmos 2 ou mais ovos de um ninho, o pássaro o abandona. Passando a exemplos mais significativos, essa tarja está me atrapalhando. Peraí, gente. Podemos considerar as leoas. Fora da época de reprodução, elas caçam em grupo. E quando tem o território invadido por outras leoas, elas comparam o tamanho do seu grupo com o do grupo das invasoras para decidirem se é ou não a hora de fugir ou ficar para defender seu território. No momento rápido, num censo numérico, elas... Ah, não, tem muita leoa ali, vamos recuar. Não, tem pouca, dá para seguir com a defesa do território. Mais impressionante ainda é o caso da vespa solitária. Tem um nome na ciência, né, de Genus numenus, uma espécie em que a fêmea é maior do que o macho. Quando uma vespa mãe bota seus ovos, ela o faz colocando cada ovo em uma célula diferente. E junto de cada ovo, ela deixa, para futuro alimento do seu bebê, algumas larvas de inseto. O notável é que, de alguma maneira, a mãe sabe se um dado ovo originará uma vespa macho ou uma vespa fêmea e deixa na respectiva célula 5 larvas de insetos, se for um ovo de vespa macho, e 10 se for ovo de vespa fêmea. Esse último exemplo é importante porque ele mostra que o censo numérico ele não se limita a conjuntos, né, como 4 ou menos elementos, né, como se acreditava. Vocês vão perceber depois, se vocês forem lendo, que tem autores que dizem que é até 5, tem autores que dizem que passa um pouco, tem autores que trazem aí as histórias dos animais, né? A gente tem muito ainda para ouvir a respeito. Bom, e aí, o que diz a história do fazendeiro e do corvo? Um fazendeiro estava disposto a matar um corvo que fez seu ninho na torre de observação de sua mansão. Por diversas vezes, ele tentou surpreender o pássaro, mas em vão. À aproximação do homem, o corvo saía do ninho. De uma árvore distante, ele esperava atentamente até que o homem saísse da torre, e só então ele voltava ao ninho. Um dia, o fazendeiro tentou um ardil. 2 homens entraram na torre. Um ficou dentro, enquanto o outro saiu e se afastou. Mas o pássaro não foi enganado. Manteve-se afastado até que o outro homem saísse da torre. A experiência foi repetida nos dias subsequentes com 2, 3, 4 homens e ainda sem sucesso. Finalmente, 5 homens entraram na torre e um permaneceu lá dentro, enquanto os outros 4 saíam e se afastavam. Dessa vez, o corvo perdeu a conta. Incapaz de distinguir entre 4 e 5, voltou imediatamente ao ninho. Ouvi vocês um pouquinho. Deixa eu interromper aqui. Já tinha ouvido falar, gente, nesse... eu já contei já.
Eu bati os olhos e vi quanto que tinha ali. Isso é senso numérico. Vocês já tinham parado para refletir a respeito ou não? Vamos ouvir vocês um pouquinho. Vou chamar, hein? Vamos, meu povo, avante, coragem. Eu não sabia que recebia esse nome, mas essa coisa dessa percepção de quantidades e tudo mais, em situações a gente consegue, né, evidenciá-la. Mas não sabia que recebia esse nome, não. Então, mesmo que a gente diga assim, eu tenho uma dificuldade para matemática, mas tem situações do dia a dia que a gente bate os olhos e conta sem ficar no 1, 2, 3. É ou não é? Vocês já passaram por esse tipo de situações? Adriana, eu percebi isso de um aluno especial. Legal, Márcia, legal. Como é que foi? Ele, do nada, ele viu os livros, aí, ó, tem 12. Aí eu achei interessante aquilo dele, que eu fiquei tão impressionada, que ele tem uma maior dificuldade em números, muita dificuldade. Eu trabalho muito com ele, aí, de repente... E aí, esse semestre agora, né, esse semestre, eu dei uma atividade com números. Como ele tem dificuldade, eu dei um autoditado. Como foi esse autoditado? Eu escrevi até 19, né? Tudo dentro do quadradinho, e pedi para a mãe cantar para ele os números para ver qual ele ia reconhecer. E o número que ele, naquele dia que estava em sala de aula, e ele falou o número 12, ele, nesse ditado, ele de novo foi lá e pintou o número 12. É engraçado que assim, ele não passa de 4, mas ele acabou que ele só foram 4, 3, eu não lembro direito, pelo que eu estou com o material aqui para ver direito, eu não guardei tudo na minha mente, tem muita coisa. Aí ele foi muito engraçado que ele pintou assim, uns números distantes do outro, mas os primeiros números que, né, ele já conhece, ele não pintou. Ele só pintou um número menor, que foi 2. Mas aí ele pintou o 8, pintou o 12, fez aí, quer dizer, alguma evolução está tendo, né? Sim. Mesmo ele está conseguindo. Entendi. Isso é ótimo, Márcia, isso é ótimo. E você, no seu dia a dia? Com certeza a gente faz isso de vez em quando. Alguém tem um exemplo para me dar, além dos que eu dei aqui? De cabeça eu não lembro mais de nada, não. Minha cabeça já está mais do que... Fica tranquila, fica tranquila. Alguém poderia me exemplificar uma situação do dia a dia de vocês, seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar, que vocês batam os olhos ali numa quantidade mínima, né? De 4, 5, até 6, e identifique. Sem ficar assim, Um alvo, professora. Quando a gente fica treinando tiro, a gente dá o disparo quando chega perto, só de olhar, se você não fica 1, 2, 3, seja 4, 5, 6, aquilo já vem isso aí. automático. Legal, bom exemplo, bom exemplo. Mais alguém? Vou chamar, hein? Vou passear na sala, hein? Alguém salva esse povo, gente, que eu vou apontar aqui, hein? Aí que estão assim, não é possível, né? Com tanto aluno vai chamar logo eu. Aí vai que chama. Eu não entendi bem muito esse texto, não. Joelcia, ainda que você não tenha entendido o texto,
em algum momento do seu dia a dia, você identifica uma quantidade sem ficar contando 1, 2, 3, 4? Ah, a gente sempre, né, professor? Sempre a gente identifica alguma coisa. É uma porta do armário, né? A gente. Ah, esse armário tem 4 portas, a gente conta, alguma coisa. A gente sempre identifica alguma coisa, até 1, 2, 3, 4. Todo aquele texto, repetidamente e exaustivamente, ele diz a mesma coisa. Só que aí eu finalizei com o exemplo do corvo. E aí, a gente para refletir também. Vocês viram o exemplo da leoa? O que vocês acham disso? Alguém tem um bicho de estimação que já tenha apresentado algo semelhante? É para a gente discutir, porque senso numérico mesmo é só isso. É a capacidade de você bater os olhos numa determinada quantidade, identificar quanto que tem ali sem contar. Lembra que eu falei do jantar? Ah, não. Poxa, tem 6 pessoas. Olhou na mesa, 3 pratos. Pronto. Não contou nada, mas já identificou que tem menos pratos do que deveria ter. É, verdade. Então, Adriana? Oi? Olha, o meu aluno autista é assim também. Desse senso numérico, porque eu tenho aquele toque de contar tudo que eu olho, eu conto. Por exemplo, eu estou vendo 3 borboletas aí no seu painel, aí nas suas costas. Eu contando 2, 3, 1, 2, 3, tudo. Eu sei que eu tenho esse toque número. Entendeu? Entendi. Então, e gostei. Cortou um pouco para eu te ouvir, mas eu entendi. Você está dizendo que na hora de qualquer quantidade, você tem toque. Você faz questão de partir ali do 1, 2, 3, não é isso? Fico contando. Qualquer coisa que eu veja assim, eu conto. Entendi. Mas, Rosemary, quando você olhou as 3 borboletas, os seus olhos não viram as 3? Você precisou contar 1, 2, 3? Não, vi as 3. Então. Não precisei contar. É isso que eu tô falando. É isso, né? Eu nem lembrava das borboletas, mas vamos lá. Quando você olhou para a parede, né? Identificou 3 borboletas ou 3 quadros. Quer dizer, na verdade tem mais borboletas, é que meu rosto fica na frente. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos pensar nessas 3. Quando você olha, identifica as 3 sem contar, é um senso numérico. Tá? Ah, tá. E normalmente o aluno, ele tende, não estou falando você não, a querer complicar o conteúdo onde não tem complicação. É só isso. É a capacidade de olhar e identificar quantos tem, ou se tem a mais ou a menos, sem que para isso você tenha que contar um por um. Você sabe, Adriana, que meu aluno autista, Peraí, Joelsa, só um instantinho. Vou te ouvir. Fala, Rosemary. Não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Não, existe alguém que não tem essa capacidade de olhar e ver sem contar. Rosemary, de acordo com as pesquisas, a maioria das pessoas tem. Porque é inato. Já vem. Eu diria até que todas. Só que se você, por exemplo, estou dando um exemplo, diz para mim assim, eu não tenho, quem sou eu para refutar o que você me diz, concorda? Porque você sabe, se você bate os olhos e identifica. Eu não posso dizer que você está mentindo, concorda comigo? Concordo. Mas as pesquisas, elas evidenciam que é inato, que já vem ali com o ser humano. Entendeu? Agora,
acho que convém aí muita leitura, não no nosso caso, que a gente está aqui para conhecer, para ver o que é, mas assim, outros estudos ainda vão investigando o assunto, entendeu? Eu também tenho procurado outros textos mais novos, o que é interessante, sabe? Agora, só um minutinho, Rosemary. Joelcia. Não, eu estava falando que meu aluno autista, ele não, quando a gente vai fazer conta com ele, eu que nem uma boba, pego lá aquele monte de tampinha, boto lá em cima da mesa, vamos contar, João, não sei o quê. Ele pega, aí ele, tia, mas já tem 5, entendeu? Então, assim, ele não fica naquele negócio, 1, 2, 3, 4, 6, sabe? Ele só no olhar, ele fala quanto que tem. Então, Joelcia, para simplificar o texto que você não entendeu, senso numérico é isso que o seu aluno faz. Uhum. É só isso. E Jael quer falar também? E assim, eu acho interessante os exemplos. Aproxima, por favor, Jael. Meu Deus do céu. O que é isso? Isso, Jael. É um alvo. É o alvo, isso aí. É o quê? Então, você olha... Você não contou. Aproxima, Jael, para o pessoal. Isso. Você olha ali, você não está ali, ó, nos amarelinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Que isso? Você olha, já vê 5 amarelinhos ali, gente. É isso. Obrigada, Jael. Então, assim, eu gostaria, antes de eu dar continuidade, mais alguém quer dar um exemplo? Eu tô vendo que vocês têm medo de errar, mas o erro faz parte de um processo. Entende? Vocês podem me dar o exemplo e perguntar, Adriana, isso é senso numérico? Eu vou esperar pelo menos mais um exemplo. Seja com animais ou seja com vocês mesmos. Vamos lá. Já deram exemplo na escola, Israel já falou do dardo ali, do alvo. Mais alguém? Vamos lá. Em que situação do dia a dia? De repente com seu filho, sua filha, sobrinho, ou em casa? O que de repente acontece que te exige um senso numérico? Quando você vai comprar o ovo, professor, por exemplo, pode servir? Vai, Vitória, fala. A dúzia do ovo. Você sabe que tem 12 ovos ali, certo? Ali aonde? O ovo. A dúzia do ovo. Na cara. Tá, mas olha que eu quero que você entenda. Olha só, tá certo. Mas eu quero que você entenda que o conceito de senso numérico, ele vale a partir do momento que você está vendo a quantidade. E não com uma pré-concepção que você já tem de saber que uma dúzia é 12. Tá me entendendo? Por exemplo... Entendi. Quando você fala para mim assim, professora, porque tem 12. Claro, todo mundo sabe, né? Eu adorei o seu exemplo, porque é a dúvida de muitos que não estão quietos e não perguntaram. Então, você fala assim, mas você já vai sabendo que é 12. É diferente da caixa de ovo estar aberta e você olha a caixa e rapidamente identifica que tem 12, que não acontece normalmente. Que o senso numérico é para quantidades menores. Não sei se eu me fiz entender, Vitória. Entendi, é isso professor. Que eu falo, porque quando é muita quantidade, não tem como você saber, Então, olhar e dizer. Isso que eu ia perguntar. Isso aí é para quantidades menores. Menores. A maioria dos pesquisadores, eles dizem 5, 6, no máximo. A maioria. Agora, sim. Tem outros textos aí, outros autores que falam que é até mais. E não é só contar. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Você vai no sacolão,
você observa 2 pencas de bananas, uma do lado da outra. O teu senso numérico, se você quer levar muitas bananas para casa, o teu senso numérico lhe permite rapidamente ir na penca certa. Você não contou quantas bananas tem, mas instantaneamente você já calculou por meio do senso numérico que vale a pena levar a penca que está ali, porque ela tem mais bananas do que a outra. Então, não é só contar até 5. É também identificar rapidamente quanto mais ou quanto menos, se um tem mais do que o outro, tá entendendo? De uma forma rápida. Adriana, por exemplo, vê se isso é senso numérico. Eu pego 4 moedas de 50 centavos, imediatamente eu sei que ali tem R$2. Sim. Isso é um senso, né? É um senso numérico. É um senso numérico. O que é o senso numérico? É você olhar para as 4 moedas de 50 centavos e identificar que ali tem R$2. Porque você não ficou assim, ó, 50 mais 50, R$1. Mais 50, R$1,50. Mais 50, não. É um raciocínio rápido, né? Isso! Sabe o WhatsApp instantâneo? Quando a gente quando você está online, a gente vai mandando a mensagem, vai chegando? Então, é isso, Elaine. É esse raciocínio rápido. Você olha e conta rapidamente, ou você olha e compara rapidamente, ou você olha e diz quanto tem. É o raciocínio lógico rápido. Então, professora. Peraí, Joelcia. Sim, tem total relação com a lógica. Mas eu diria que para quem está começando agora, é você pensar assim, numa linguagem bem informal, né? É quando eu consigo rapidamente, no meu olhar, ver quanto tem, né? Isso, é isso. Claro que ali nos textos está floreado, mas é isso, em suma é isso. Não tem muito o que dizer. Oi, Joelcia. Então, se eu for no mercado pegar, vou pegar 4 pacotes de biscoitos, que eu sei que vai dar R$12. É também? Já calculado na mente? É um senso rápido, né? Porque... Olha aí onde está o senso numérico, Joelcia. É porque você... Olha, o simples fato de você... Eu não vou dizer que o senso numérico está no ato de pegar o biscoito, porque você ali já foi pensando que tinha que pegar 4. Então, a sua... é o valor. Oi, não entendi. Não, o valor, né? Saber que o valor total, rápido. É isso mesmo. Porque você bateu os olhos nos 4 pacotes e quando você pegou os 4, você sabia que cada um era 3 e que ia dar 12. Isso. Mas vocês vão observar nas pesquisas, os autores, eles nem chegam a tanto. Eles trabalham mesmo com o olhar ali no que está na tua frente, assim. E não com o que ainda vai acontecer. O exemplo seu e da Elaine estão certos. É senso numérico. Só que, quando os autores trazem o conceito de senso numérico, eles falam do simples mesmo. De você ver ali, olhar e identificar. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa solto vários cubinhos, né, ainda daquela aula do material dourado. Eu olhei ali, eu não identifiquei imediatamente. Por quê? Embora eles estejam soltos, eu tenho mais de 10 cubinhos soltos. Então, foi uma quantidade que ultrapassou. Então, assim, vamos trabalhar mais ou menos com uma média até 5. É quando você olha para um lugar e instantaneamente
Identifica ali os 5, os 4, os 3, sem ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai para exemplos simples mesmo. Depois eu vou dar outros exemplos para vocês. Quem mais quer falar? Professora, Oi, Angélica. serve também para, em relação a moedas ou dinheiro, assim, a gente já vê, por exemplo, 4 moedas de 25 já sabe que tem R$1, assim, não? Serve, como a Elaine falou, serve. Esse da moeda tá até mais próximo do que o biscoito. Porque o biscoito que a Joelcia falou, ela já tá lá na compra, pagando lá no caixa. Mas também é um exemplo. Só que o da moeda, como as 4 moedas estão na tua frente, você olha as 4 e vê R$2. Você olhou as 4 e viu R$1. Você falou 4 moedas de 25, né, Angélica? Isso. Você olhou, viu as 4 moedas de 25 e viu que tem R$1. Sem ficar 25 mais 25, mais 25, 75. Mais... Agora, põe mais 5 moedas junto. Põe mais... Vai demorar e tal. Então, aí já deixa de ser pelo censo numérico. Já é por quantidade, já é por contabilizando mesmo por unidades. Professora. Oi, Luana, tudo bem? Tudo bem. Que bom te ver por aqui. Bom te ver também. Eu vi um censo numérico na sua parede. Viu? São 6 objetos. É isso. É isso, Luana, é isso mesmo. Muito bem. Estou gostando de ver. Quem mais, gente? Alguém quer perguntar? É porque é tão simples, tão simples, tão simples, que pode gerar dúvida. De tão simples que é. Mas a gente vai trabalhando, vocês vão percebendo, podem me mandar pergunta durante o dia. Professora, eu identifiquei isso. É censo numérico? Professora, meu cachorro fez isso. É censo numérico? E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês também. Bastante suco de inhame, qualquer coisa assim, para a imunidade subir. Porque gripe também fica com a imunidade, que tem a imunidade baixa, né? Joel. Professora. Quem está chamando? Antoniele. Oi, Antoniele, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Estou aqui na correria. Deixa eu te perguntar. Você está fazendo massagem? Tô. Não fala isso para mim, não, porque eu já falei. Do jeito fazendo uma drenagem agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, fala aí para mim. Ô, professora, desculpa, porque eu estou falando com alguém que está com Covid aqui. Eu percebi, meu amor. Fica tranquila. Fala, Antoniele. Por exemplo, eu que trabalho com produtos, eu fazer a medição desse produto. Por exemplo, vou botar 200 ml e tal. Isso ai, meu Deus, esqueci o nome. É censo numérico? Censo numérico? Não. Ou isso, não? Isso é estimativa. Quando você fica assim, vou colocar 200 ml nesse pote aqui porque vai dar. Você está estimando. Você está emitindo uma opinião, arriscando um palpite, porque você tem mais ou menos uma precisão. E o censo numérico, Antoniele, é muito mais simples do que isso. É você olhar mesmo ali e tem uma quantidade até 5 e você não contar aquela quantidade e já perceber que tem aquilo ali. É mais simples do que você me falou. Ok, entendi. Obrigada. Tá? Adriana, eu olhando para aquelas pecinhas de dominó, pode ser considerado censo numérico também? Porque como já tem aquelas bolinhas coloridas... Aquela pecinha que já tem as bolinhas coloridinhas, né? Você bate o olho, você já sabe ali que aquela ali é a pecinha de 3, você já sabe que aquela ali tem 4. Sim. Tá. O ideal era você bater os olhos sendo que as peças na mesma cor. Porque aí você não vai dizer que está sendo influenciado, porque decorou que a peça tal amarela tem 5, entendeu?
Ah, sim, aham. Mas é senso numérico, porque a gente sabe que você não está indo pela cor. Seus olhos Sim. estão batendo, entendeu? É porque já fica aquela posição certinha, né? Tipo, o 3 está ali na diagonal, né? O 4, né? Uma bolinha em cada ponta, né? O 5 já são, né? Uma bolinha em cada ponta, umazinha no meio, né? O 6 tem 3 de cada lado. Então, é essa a diferença que eu tô dando, Natália. Quando você já sabe como fica a peça, será que você está usando o seu senso numérico ou será que você já está trazendo consigo alguns conhecimentos anteriores? Ah, sim, aham. Entende? Mas são coisinhas básicas, você bate o olho assim, você já consegue identificar aquele número, né? Isso. Mas aí com a questão do uso se torna habitual e aí... Exato. Professora, nesse mesmo sentido aí, tipo assim, de jogo, né, de brincadeira, minha família, não sei se muita gente, mas aqui em Maricá não conheço quase ninguém que conhece, a escopa de 15, que é baralho, né? E tem que sempre formar 15. Aí, de tanto eu ver meus pais jogar, pessoal de jogar, eu cresci com esse jogo, entendeu? Então, para mim, fazer conta de 15, tipo assim, embaralhado de números, eu sei formar 15 muito rápido. Isso também serve, não? Não, porque está além. O senso numérico, ele se restringe a quantidades menores. Isso que você está me dizendo já é o seu raciocínio lógico, você já está lá na frente. Mas não é um exemplo simples para que nós possamos dizer senso numérico. Você viu o exemplo da leoa, Angélica? Não, acho que não. Não. Então, o que eu contei ali, achei muito interessante, é um dos que eu mais gosto. Quando elas estão ali querendo disputar território, se vem um grupo de 3 leoas e do outro lado vem um grupo de 5, 6, um grupo já identifica se aquele que está rival, né? Se tem mais ou menos, e por isso recuam. Gente, isso é muito interessante. Só que nos animais, né, tem as limitações, como a gente viu no texto, né? Vocês devem ter prestado atenção no texto que eu li sobre o corvo. Quando os homens tentaram enganar, né, não com um homem só, mas com 2, quando chegou 5, o corvo, a ave já não deu mais conta, ela se perdeu. Então, assim, eu acho muito interessante. Mas vamos lá, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso seguir aqui? Então, eu trouxe aqui também uma curiosidade, assim, porque a gente ouve muito falar, né, sobre descalculia. Como o senso numérico não tem, assim, tantos complicadores, porque ou você entende ou não entende, assim, se bate os olhos, contou, perdão, bateu os olhos, identificou sem ter que contar, é senso numérico. Identificou quanto tem sem ficar 1, 2, 3, é senso numérico. E aí, vamos falar um pouquinho da descalculia, gente, né? O que é essa descalculia que todo mundo fala? A descalculia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade em desempenhar tarefas ligadas a toda e qualquer operação matemática. Entretanto, é importante ressaltar que essas barreiras incluem também a compreensão de conceitos numéricos e a utilização de fórmulas, símbolos ou qualquer outro ícone que faça alusão ao saber matemático. Para se ter uma noção, é bem provável que um aluno não consiga associar a palavra 4 ao algarismo correspondente. Por isso, é sempre válido ressaltar que o distúrbio de aprendizagem não é o mesmo que a dificuldade que todos nós podemos ter na compreensão de uma disciplina específica. Não se trata de algo que pode ser resolvido com aulas particulares, por exemplo. E muitas vezes as famílias pegam, a criança está com descalculia
mesmo que ele não tenha sido laudado ainda, a família já pode, vou botar no explicador, né? E aí só depois a família percebe que mesmo como explicador não deu conta, porque trata-se de um distúrbio de aprendizagem, né? E não de uma dificuldade propriamente dita. Adriana. Oi? Como saber quando é dificuldade, quando é aprendizagem ruim e quando o professor não sabe ensinar? Como é que vai diferenciar isso? Então, Jéssica, aí já vai para uma parte mais psicopedagógica, entende? Eu posso depois, porque assim, para eu explicar isso agora, eu não vou conseguir explicar pela metade. Vai demorar um pouquinho. Então, o que eu posso fazer com você? Ou eu mando para você no privado, ou se a gente conseguir uma aula sobrando para que eu traga. Porque realmente essa diferenciação, ela remete aí a alguns pré-requisitos psicopedagógicos. Porque quando você diagnostica, a gente já não está falando mais só do pedagogo, a gente já está falando de um trabalho mais além, mais aquém, a gente faz testes, entendeu? Porque no caso da matemática, já é um bicho de 7 cabeças para a maior parte dos alunos, né? Então, fica complicado saber se ele não está aprendendo porque ele não sabe, porque é um distúrbio, porque está ruim, né? Fica mais complicado. Sim, mas assim, o que eu posso dizer para você, sem entrar muito em testes, né? Porque existem vários testes que a gente pode fazer enquanto psicopedagogo para descobrir se de fato aquele aluno tem descalculia, né? Mas quando esse aluno, né, já tem ali, vamos pegar ele, né? Um aluno com 7 anos, que está no primeiro ano do ensino fundamental, no segundo ano do ensino fundamental, do primeiro ou segundo, uma ideia, tá? Jéssica, um aluno de 7 anos, ele consegue, por exemplo, você coloca ali duas fruteiras, tá bom? Duas fruteiras. Em cada fruteira, numa fruteira tem 4, na outra fruteira tem 3 maçãs. Você põe uma fruteira com 4, uma fruteira com 3. Aí, você pega os algarismos, 3 e 4. Um aluno de 7 anos já sabe associar, não sabe? Sim, inclusive uma soma simples, né? Exato. O aluno com descalculia, ele não consegue, no primeiro momento, isso demora. E talvez você vai desenvolver essa atividade com ele algumas vezes e ele não consegue ainda. Entendi. Então, o básico, o aluno sem a descalculia vai saber, por mais que uma operação mais difícil, vai ter dificuldade, mas com descalculia mas ele vai ter dificuldade porque ele não internalizou ainda. Mas numa segunda, numa terceira vez, ele vai conseguir. Entendi. Ou com descalculia, isso vai render, a ponto de alguns professores desprovidos de experiência dizerem assim, numa fala infeliz, ele não aprende. Só que se você está falando de um distúrbio, vai muito além do ele não aprende. Ele não consegue. E aí, um explicador, por exemplo, né, não vai sanar isso aí, né? Não vai, porque pode estar dando conta numa coisinha mais simples, mas uma hora isso complica mais, entende? Então, ele precisa de um envolvimento psicopedagógico. Isso precisa ser trabalhado com ele, desenvolvido. E como que isso é feito? Isso é feito com muito concreto. Nossa! Sabe? E os professores têm que ter essa sensibilidade, né? Porque primeiro a perceber vai ser o professor, com certeza. Mas sabe, Jéssica, nem todo professor consegue perceber. Ele acaba achando que o aluno não aprende, porque ele tem dificuldade de aprendizagem. Ok, se o professor não percebe, mas identifica que essa dificuldade não cessa nunca, tem alguma coisa errada, né, Jéssica? Com certeza. Então, o que você vai fazer? Vai conversar com o OP da escola, com o orientador,
Gente, eu estou achando que há algo além aqui. Porque mesmo, ok, não cabe ao professor identificar se é descalculia. Tem professor que já arrisca. Talvez ele já tenha uma pós em psicopedagogia, ele lê muito e ele já identifica. Mas se é aquele professor com conhecimento básico, ele não vai identificar. Então, mas se você está vendo como professor que os erros são os mesmos, que ele está ali agarrado naquilo várias vezes, vamos buscar ajuda. Vamos conversar com essa família. Olha, conheço um psicopedagogo que até... Vamos tentar levar para ver se de fato é só uma dificuldade de aprendizagem ou se ele tem de fato a descalculia. O que a gente não pode é ficar acomodado diante de uma percepção insistente. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Pois é. Mas, já vou te ouvir. Adriana... Já vou ouvir, só um minutinho, já vou ouvir, rapidinho. Olha só, Jéssica. Quais são os sintomas da descalculia? Cada pessoa pode manifestar uma característica acerca da ocorrência da descalculia. Isso é bem interessante. Desde a escolinha até mesmo na universidade. Confira abaixo alguns dos principais sintomas que afetam os estudantes. Para especificar a vocês, esquematizamos uma divisão com etapas. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, olha só. No pré-escolar, a criança demonstra dificuldades para aprender a contar os dedinhos da mão. Seu progresso é aquém dos demais coleguinhas. Você está ali, ó, de 1 a 5, mas não adianta. Toda a turminha já conseguiu, menos ela. O pequeno, ele não reconhece os padrões de menor ou maior. Ele não entende o que é longo, o que é curto. Ele não consegue discernir os algarismos. Ele não consegue entender a ordem correta dos números, por exemplo, que começa do 1 para o 5 e não do 5 para o 1. São alguns exemplos no pré-escolar. No fundamental, problemas na aprendizagem de operações básicas, como somar e subtrair. Ele não reconhece também os sinais das operações, não adianta. Ele olha para o professor e diz assim: professor, o vezes é o X. Professor, o menos, ele não consegue. E ele, no fundamental, mesmo no fundamental, ele precisa usar os dedos para contar o que é simples. Mesmo, por exemplo, de 1 até 10, ele vai contar nos dedinhos. No fundamental, não estou falando pré-escolar. Entende? Enquanto, na verdade, de 1 a 10, entende-se que um aluno, por exemplo, de 4º ano, 5º, 6º ano, já saiba, sem precisar ficar no dedinho. Mas se você chega lá no 6º, 7º ano, o aluno não está conseguindo, tem alguma coisa errada. Se está contando com o dedinho, pode ser uma hipótese. É uma hipótese. Ensino médio. O aluno tem dificuldade para compreender valores, lidar com medidas, situações do dia a dia, como decifrar os resultados em um placar eletrônico. Ele não consegue olhar as horas em um relógio de ponteiro. Quer dizer, se eu estou falando de ensino médio, eu estou falando de um aluno que está lá com seus quase 15, 16 anos. 14 é 9º ano, né? 15, 16, 17, trabalhando com a média. Claro, gente, que eu trouxe essas informações sobre descalculia, já que a gente está falando de um lado do senso numérico, que é o bateu e identificou, eu trouxe um contraponto disso. O que é que a gente chama por aí de descalculia? E aí eu procurei trazer alguns exemplos nas faixas etárias que podem ser indicadores de descalculia. Quem é que queria falar e eu interrompi? Tem mais fases, além dessas que você colocou? Não entendi. Não, você colocou várias que pode ter a descalculia, né? Eu quero se tem mais do que isso, tudo isso que você colocou.
Olha só. Só Não, aqui eu fiz um padrão, entendeu, Márcia? Mas se você depois... Eu já sei a sua dúvida. Como é que a gente faz para identificar se um adulto tem descalculia, não é isso? Acertei, Márcia? Márcia? É isso mesmo. Ah, tá. Os exemplos que eu dei ali no ensino médio também já servem para adultos. Mas vocês podem fazer o seguinte, e eu até gosto disso. Vocês podem pesquisar depois. Bota lá assim. E por que eu estou falando isso para a Márcia? Para que a gente saia um pouco da zona de conforto também, sabe, gente? Márcia, eu não estou reclamando não, tá? É só para provocarem vocês. Vocês podem colocar lá assim, descalculia na fase adulta. E ver se tem algum artigo, algum autor que trate disso. E eu até aconselho vocês a lerem. Porque a pergunta da Márcia me remete também a algumas falas de vocês da primeira aula sobre matemática. Então, acho que é interessante. Vocês podem procurar isso. E semana que vem, no primeiro momento da aula, a gente tira aí uns 20 minutos. Pesquisa lá pra gente depois se existe descalculia na fase adulta. E se existe, como é que é? Quais são os indicadores de descalculia na fase adulta? Estão anotando aí, gente? É sério mesmo. Mas olha só, mas na fase adulta e pode já, quer dizer, da fase, né, da educação infantil e prosseguir até a fase adulta, ou ela pode, por uma hora para outra, não ter mais? Então, acompanha meu raciocínio. Pode ser que você, no pré-escolar, de jeito nenhum consiga contar no dedinho de 1 a 3, certo? Mas lá no Fundamental 2, você já consegue. O que deveria conseguir no pré-escolar, entende? Entendi. Eu vou parar por aqui, porque eu queria mesmo era só trazer... eu não quero entrar aí por ramificações, psicopedagógicas, não é o caso hoje. Hoje eu queria só trazer um pouquinho o que é essa descalculia e que a gente não pode achar que o aluno, né, ele não aprende só porque ele não quer aprender ou só porque ele fica insistindo. Não, pode ter um distúrbio por trás disso tudo, né? E vejam vocês, enquanto alunos, seres humanos, de uma forma geral, têm um senso numérico inato, bate os olhos e vê ali 1, 2, 3, a gente tem outros, né? Ou nós mesmos, digo nós, assim, seres humanos de uma forma geral, que tem filhos, ou que está dando aula e está percebendo que aquela criança que está ali já com 5 aninhos, 6 aninhos, não adianta, você põe a criança, você levanta a mãozinha dela e manda ela ir ela não consegue. Mas uma hora isso pode acontecer, ela pode despertar. E se não desperta? E se demora muito tempo para despertar? Custa, gente, tentar uma investigação. Se o professor não dá conta disso, ele vai pedir ajuda na escola, para conversar com o OP, para ver se esse OP faz aí tem uma conversa com a família, como é que a família percebe em casa. E aí sim, fazer indicar um psicopedagogo para ver. Alguém ia falar, eu cortei. Mas antes de vocês falarem, lembra da Jo Bowler? Lembro. Então. Como esquecer? Então, não tem como, né, gente? Não tem. Olha aqui. Não tem como por 2 razões. A primeira é que, de fato, ela diferencia tudo aquilo que é estereótipo, aquilo que vem impregnado nas nossas raízes, do que é ser inteligente. E segundo, porque uma prova, como a questão da Jo Bowler, que fez vocês demorarem um tempo considerável para responder, que foi intencional. Vocês não acham que eu coloquei aquela questão da prova para vocês perderem tempo. Jamais. Aquilo ali foi para que vocês lessem a Jo Bowler.
e fossem desconstruindo algumas como é que eu posso dizer, concepções que vocês tiveram que engolir na infância, né? E aí ela traz aqui assim, ao focarem na memorização de tabuadas, os alunos memorizam fatos sem o senso numérico, o que significa que suas ações são muito limitadas e estão propensas a serem equivocadas. Resumindo, o que ela quer dizer com isso? Antigamente, o melhor aluno era aquele que decorava a tabuada de 2 a 9. Ela vem romper com isso, ela vem dizendo assim, ela não diz que é errado, mas ela vem dizendo assim, parafraseando a Jo Boggler, né? Não necessariamente esse que decorou tudo é o mais inteligente. Talvez aquele aluno com mais perspicácia ou com mais sabedoria foi aquele que no momento rápido fez uso ali dos seus dedinhos e identificou rapidamente que 2 vezes 3 dá 6 a partir do momento que ele botou 2 grupinhos de 3 nas mãos. Porque ele teve todo um processo, enquanto aquele que decorou, a gente não tem a certeza se ele entende que 2 vezes 3 dá 6, porque são 2 grupinhos de 3. Não, ele decorou para decorar, porque ele tinha que tirar 10, né? Porque ele tinha que acertar tudo. Mas eu, Adriana, como falei na primeira aula, não estou dizendo, então a senhora é contra. Não, eu não sou contra. Mas eu só quero que vocês entendam que a aprendizagem matemática não se esgota em decorebas. Pelo amor de Deus. Tá? É isso que eu estou falando. Vamos lá, deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Podem falar. Estou empolgada hoje. Aquela hora que eu quis falar, você falou da ajuda da equipe, você sempre está buscando ajuda com os colegas, orientadora, para não entrar nessa zona, ficar na zona de conforto e não procurar saber e detectar o que o aluno tem, né? Você precisa estar em procura e a equipe estar junta, né? Isso. Lembra quando a gente estudava outra disciplina, Elaine, que a gente falava da equipe? Então, sim. Não quer dizer que o professor não vai pesquisar. Claro que ele vai. Você está vendo que você está com um aluno ali. A coisa não anda. E você começa, será que é descalculia? Será que não é? E você começa a pesquisar. Mas você não vai emitir um laudo para aquele aluno. Então, você tem que conversar. Exatamente. Você vai conversar com a sua equipe. Olha, gente, antes que eu diga que essa criança não aprende e que eu faça aí um diagnóstico precipitado, eu quero ouvir vocês. Então, fulano é assim. Quando eu estou dando atividade para ele de 1 a 3, ele não consegue contar no dedinho. A turminha toda já consegue. Eu já botei feijão, eu já peguei as figurinhas que ele gosta, eu já coloquei ali os personagens que ele... Mas ele não consegue. O que vocês acham? Não, vamos ver como é que ele é em casa. Aí começa. Gente, esse é o processo. Você não pode dizer, você não vai sair e Eu fico meio indignada às vezes quando eu vejo algumas falas precipitadas, assim. Ele não entende, não adianta. Aí eu pergunto, ok, já foi feita alguma avaliação com essa criança? Porque ele não entende. Aí ele fica lá 2 meses com o psicopedagogo, trabalhando com muito concreto, só concreto, lúdico, fazendo vários testes operacionais. E aí o psicopedagogo percebe ali que há meios para que ele entenda, mas que a descalculia... Aí, quer dizer, eu não gosto muito de você ficar... Porque você pode ser o melhor professor, mas você não é aquele que sabe tudo. Você é um pesquisador, já diz Paulo Freire. Você não pode ficar ali parado, você tem que ir à busca.
mas você também não vai sair emitindo juízo de valor, né, gente? Só porque você tem experiência. Você dá a sua opinião, sim, mas vamos ouvir outras pessoas. Isso é interessante também. Mas, Elaine, perdão, eu te cortei de novo, eu me empolgo tanto. Não, é isso mesmo, é porque a equipe é muito importante, as experiências que a gente já tem no lidar com os alunos, né? Exato. E porque, às vezes, quando um professor sem experiência se inibe, se tranca e não procura uma ajuda, e muitas vezes a gente não vai ajudar o aluno, né? E não vai levar esse problema todo que ele diagnosticou, que ele percebeu, né? Porque quem vai diagnosticar é o profissional adequado, né? Àquela área. Quantos de nós... E aí eu não estou falando só da matemática, não estou falando só da descalculia, estou falando aí da dislexia, de outros distúrbios. Quantos de nós ou já não passou por isso, ou tem isso, ou tem alguém em casa que tenha, ou quantos de nós isso era tido como burrice? Né? E esse era tido como, não adianta que fulano não aprende. E se não adianta, é por isso que eu gosto da Jo Bowler, porque ela não vem com não adianta. Ela vem dizendo que tudo vai depender, você vai ter ali, são vários quesitos a serem considerados, né? Você não pega e taxa e finaliza, você vai avaliar a situação. Quem mais, gente? Não se preocupa, não, que depois eu vou voltar no censo numérico com vocês, vou trazer outros exemplos para vocês. Mas, olha, não tentem ir muito adiante. É o simples mesmo. É isso. Agora vocês vão observar na hora... Esse material você vai disponibilizar hoje? Elaine, até a Gabi Pimpão me chamou a atenção que tem uma pasta, a penúltima pasta, eu acho, que eu não coloquei os slides, me perdoem, eu vou lá colocar. Tem não é a pasta da aula de papel quadriculado, não, porque essa não teve slide. Mas é uma que eu não botei o slide. E eu tomo sempre esse cuidado, por alguma falta de atenção, eu não coloquei. Mas eu vou colocar os slides lá, vou colocar tudo, tá? Pode ficar tranquilo. Mais alguma coisa? O pessoal já está com sono. Cansaço, né, gente? Também hoje a gente foi até as 10, aí já tive que parar, voltei com outro convite. Meus amores, olha. Boa noite para vocês. Se vocês quiserem me perguntar ao longo da semana, na hora que estiver cozinhando, na hora que levar o filho no banheiro, sei lá, para pegar uma escova de dente, qualquer exemplo. Professora, é censo numérico? Podem me mandar perguntas que eu responderei, tá bom? Tá na rua, identificou que na garagem tem tantos carros, sabe? Tem muitos exemplos que eu queria ouvir de vocês, mas como o cansaço vai batendo também, eu gostaria que vocês se percebessem essa semana, para que na semana que vem eu pudesse perguntar, e aí, gente? Quem é que consegue me trazer um exemplo de censo numérico diferente do que a gente discutiu aqui? Se não for com vocês, com alguém que vocês conheçam, ou com o próprio bichinho de estimação, de repente, a gente não sabe, né? Deixo aí essa instigação, tá? Trazer aí uma situação de censo numérico na semana que vem. Tá bom. Então, tá bom? Tá bom, professora. Hoje nós falamos de muita coisa, porque, olha, a gente discutiu o fórum, porque a gente foi no Geoplano, a gente falou de censo numérico, mas eu também quis trazer um pouco sobre a descalculia. A gente fez uma viagem hoje. O que vocês vão fazer depois? Semana que vem a gente vai retomar e depois vocês vão assistir a aula, vocês vão... Eu espero que a primeira aula do Geoplano não tenha perdido, mas pelo menos o censo numérico está aqui. Eu espero que as duas estejam aqui, eu vou postar as duas. Se as duas não tiverem, vai ter que ser só do censo numérico mesmo. Mas, enfim, os slides eu vou colocar lá, tá bom? Fiquem bem, uma noite abençoada para vocês. Muito obrigada pela atenção, pela paciência de vocês quando eu fui mostrar ali o trabalho dos colegas. Vocês são... Professora,
Oi, Joelson. Professora, eu fechei a câmera porque eu estou deitada, estava com muita dor na coluna, eu fiquei... Sem problemas. Fica aí no seu quarto deitado, olhando para os seus objetos e tenta ter aí uma percepção com o senso numérico e depois você me conta. Acabei de olhar para o ar-condicionado, contar 3, olhar e ver os 3 botões, lembrei de você. Mas é isso, né? Você não contou um por um, contou? Não. Joelson, só bati o olho. Conta os carneirinhos, olha todos eles lá pastando e você tem que dizer quantos tem. Gostei, Jael, é isso aí. Eu lembrei hoje, na hora que eu estava pedalando pela manhã, quando tem assim, menos garça na lagoa, a gente conta rápido. Isso! Né? Bate o olho, já sabe. Quando tem... eu não sei. É isso mesmo, é isso mesmo. E é isso aí, Jael, é o oposto dos carneirinhos. Ó, quando a gente, para fechar, quando a gente vai colocar a criança para dormir, a gente não vai pelo senso numérico. Como é que diz ali, gente? Ai, meu Deus, esqueci. Tem um exemplo que todo mundo fala, eu preciso lembrar. Se eu não lembrar hoje, eu vou trazer semana que vem. Eu esqueci a expressão. Depois eu lembro e trago para vocês. Mas é bem legal. Eu vou lembrar o que... Israel, as cordas do seu violino. Quando olha, né, Rose? Mas você já tem um conhecimento de quantas tem antes. Não, mas quando você olha, você vê imediatamente, dá para olhar. Aí vai depender. Por exemplo, ela falou que as cordas do violino, foi isso? Foi. Por exemplo, se é um músico, ele já tem ali internalizado. Mas pega a Adriana, que nunca manuseou um violino. Com certeza eu vou olhar ali e aí você vai perceber o meu senso numérico. Mas quando a gente fala de um músico que já lida com aquilo ali todo, né? Você fica com aquela pontinha. Mas será que foi senso numérico mesmo? Igual o exemplo da Natália com o dominó. Será que foi um senso numérico, bateu e identificou a quantidade? Ou será que ela já tinha gravado as cores das peças, né? Mas é isso, gente. A discussão não se esgota. Professora, eu estava pensando aqui que é bom para quem tem aula de etiqueta, né? Não precisa ficar contando os dentes dos garfos. Qual é para qual. Eu vou contar para você um segredinho. Você sabe que eu tenho uma vontade de fazer umas aulinhas dessa, mas não é agora, não. É mais para frente. Eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho uma amiga que dá aula de etiquetas. A gente pode providenciar aí, fazer uma aula, uma tarde, uma coisa assim para começar. Olha, Elaine, depois vamos conversar no privado. Olha, gente. Eu tenho um livro, alguma coisa, eu tenho um livro também. Eu digo, claro que você está me entendendo, né? É aquele além. Aquele além, né? Que às vezes sai um pouco do que a gente está acostumado, né? Sim. Eu acho que Adriana falando, e aí eu já dei boa noite, se estiver cansando alguém, não tem problema nenhum vocês saírem, tá, meus amores? Deus abençoe a noite de vocês. Adriana falando, que eu acho que é um conhecimento. Independe se hoje eu estou aqui, eu e meu filho, ou eu e meus pais, ou eu e um amigo. Mas se eu posso entender um pouco mais, e isso vem acrescentar, eu acho muito legal. E antigamente eu não tinha muito interesse. Depois eu comecei a ver que vale muito a pena, sabe? Mas a gente conversa depois. Sim, é muito importante. Você tem que saber se portar em lugar que você vai, essas situações. Isso é muito bom, né? Depois eu vou te chamar no privado. Meus amores,
Uma noite abençoada para vocês. Fiquem bem, Deus Beijo, abençoe. boa noite. Estudem, tá bom? E tragam exemplos de senso numérico. Beijo. Tá bom, professora. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professora. Boa noite, meus amores.